Quando nós estudamos a Bíblia e a história, nós conseguimos contrastar dois grandes problemas. O primeiro problema é que a nova geração tende a esquecer as coisas feitas pelos seus próprios pais. E isso tem sido um motivo que faz com que a instituição, as pessoas, os povos percam a sua identidade. Então, a fim de termos progresso, nós precisamos conservar e ligar-nos ao passado. Por isso que os pioneiros de cada obra e cada instituição são importantes. Nós não devemos fazer nossos trabalhos e negligenciar completamente aquilo que os pioneiros disseram. O outro extremo, como acontece entre os judeus e acontece na Igreja Católica, é colocar os pioneiros num nível de inspiração que substitui a própria Bíblia. E esse é também um dos extremos que nós encontramos dentro do Adventismo. Uma ala no Adventismo crê que, por nossos pioneiros adotarem certas crenças, nós precisamos crer também como eles em tudo. Mas o que é que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender é que aquilo que os pioneiros falaram é importante e precisa ser considerado. Mas nós precisamos considerar tudo isso dentro da questão e da perspectiva da luz progressiva. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo cada vez mais até se tornar um dia perfeito. Então, pese embora que os pioneiros receberam luz de Deus, nós cremos que os pioneiros não tinham toda a luz e que também os pioneiros, como seres humanos, cometeram erros em suas abordagens. E no assunto, nesse quesito sobre trindade ou não trindade, nós não queremos que os pioneiros tiveram uma boa posição. Mas quando estamos a falar dos pioneiros, nós precisamos ser sinceros, porque nem todos os pioneiros tinham posições iguais em muitos assuntos. Por exemplo, Tiago White e Uriah Smith, eles discordavam com relação ao rei do norte. Ao passo que Tiago White cria que o rei do norte era o papado, Uriah Smith e A.T. Jones e outros criam que o rei do norte é a Turquia. Se temos de seguir os pioneiros, a questão vem ali. Qual deles nós vamos escolher? Será que os pioneiros nisso são guias seguros ou nós precisamos pegar as posições de ambos e examiná-los à luz das escrituras e à luz do progresso, sem a rejeição do passado? Também outro ponto em que os pioneiros podiam divergir e não concordar é com relação aos 144 mil. Alguns criam que os 144 mil era um número literal, outros criam que era simbólico. Então, com relação à crença dos pioneiros, tomamos o nome pioneiro e pegar o que eles defendiam e batermos isso como verdade, nós não estamos a ser verdadeiramente protestantes, estamos sendo iguais aos católicos. A outra premissa que queremos apresentar aqui quanto pioneiros ou não pioneiros e doutrina ou não doutrina com relação aos pioneiros é que existe diferença entre a influência do pioneiro e a apresentação da verdade. Sabe, existem muitos pioneiros que nós conhecemos que foram muito influentes, mas que as posições deles não estavam certas. Mas a igreja adotou por causa da influência, não por causa da exposição clara
em conformidade com as Escrituras. A título de exemplo, eu vou mencionar Uriah Smith novamente. Uriah Smith cria que os 10 chifres que faziam parte das nações que sustentavam o Império Romano, ele citava que um deles era os hunos. Mas até John ensinava que não podia ser os hunos, tinha que ser os alamanos ou germanos. Mas como a igreja tinha Uriah Smith como grande expositor da profecia, essa era a posição da igreja, que um dos 10 chifres eram os hunos, mas pela progressão da luz nós compreendemos que não pode ser os hunos, mas tinha que ser os alamanos. Outra questão é que mesmo os irmãos que defendem que temos que crer como os pioneiros creem, hoje eles creem que os papas são os 7 reis, nenhum pioneiro cria nisso. Eles creem que as trombetas estão no futuro, nem os pioneiros não criam nisso. Eles creem que os selos estão no futuro, os pioneiros não criam nisso. Então, quando nós estamos a falar que temos que ser fiel às crenças dos pioneiros e que aquilo que os pioneiros criam tem que ser tomado como certo, nós não estamos a ser sinceros quando nós em nossa abordagem discordamos hoje em muitos pontos com relação à crença dos pioneiros. Bom, feita a introdução desse assunto, nós vamos nos perguntar, será que no assunto da Trindade todos os pioneiros eram arianos? Ou seja, criam que Jesus era um Deus gerado literal ou criam na Trindade? A segunda pergunta é, será que todos os pioneiros, ou seja, alguns trinitarianos ou que creem na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creem que não deve se usar a palavra Trindade? Será que os pioneiros rejeitavam o uso da palavra Trindade? Então, nós estaremos respondendo essas duas perguntas. Todos os pioneiros eram antitrinitarianos e os pioneiros rejeitavam o uso do termo Trindade. Para começar, no livro Tocado por Nossos Sentimentos, página 51, é-nos dito o seguinte: neste tempo dos pioneiros, muitos líderes da igreja ainda acalentavam conceitos semi-arianos ou adicionistas concernente à natureza divina de Cristo. Então, muitos pioneiros eram semi-arianos. O que é? Qual é o significado dessa palavra? Ariano é aquele que crê que Jesus foi gerado literalmente, que é um Deus menor, que foi crescendo até chegar ao nível da divindade e na igualdade de Deus. Então, muitos pioneiros criam nisso, mas nós sabemos que isso é uma aberração. Os adicionistas, o adicionismo, acionismo nesse caso, adicionismo é uma crença que ensina que Cristo era um homem qualquer, uma criatura qualquer, mas que foi adotado para ser membro da Trindade, ou membro da divindade. Então, os pioneiros criam nisso, alguns pioneiros criam nisso, mas hoje nós rejeitamos. Então, quando nós começamos a falar que precisamos seguir os nossos pais, nós precisamos seguir sim os nossos pais até onde eles estavam corretos. Onde eles não estavam corretos, nós não podemos segui-lo. E precisamos saber que os pioneiros não tinham toda a verdade, porque Deus ainda tinha e tem luz para comunicar para essa geração. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 1, diz João que depois destas coisas, vi um outro anjo a descer do céu com grande poder, e a terra toda foi iluminada com a sua glória. A verdade presente ainda não brilhou
até seu último escopo planejado por Deus dentro do plano da salvação. Então, mesmo nos dias dos pioneiros, Deus ainda tinha luz para comunicar que os pioneiros não defenderam ou não entenderam. E existe um princípio importante no estudo da Bíblia, que luz raiada nem sempre é luz entendida. Deus fez raiar muita luz entre os pioneiros, mas nem todos compreenderam. Exemplo é a luz da justiça de Cristo. O próprio Uriah Smith e A.G. Daniels e também o próprio Butler e os pioneiros mais influentes rejeitaram a luz da justiça de Cristo. Mas nós sabemos que essa é a verdade para o nosso tempo. Agora, atualmente estamos tendo o mesmo problema com o assunto da Trindade. E a força que os nossos irmãos que são antitrinitarianos têm para sustentar que o antitrinitarianismo é doutrina bíblica não é muito só pelo exame das escrituras ou pela exposição do texto do Espírito de profecia, mas é por causa da tradição. Ou seja, pegam a tradição dos pioneiros e trazem como a grande força de nossa crença. Nós precisamos crer na Trindade porque os pioneiros também criam. Mas, pese embora que precisamos considerar os pioneiros, a Bíblia nos apela a considerarmos a fé que uma vez foi dada ao santo. Essa fé que uma vez foi dada aos santos não está a falar erros dos santos, porque os nossos pioneiros, eles cometeram erro. Agora, nem todos os pioneiros eram antitrinitarianos. Depois vou explicar, não existe antitrinitarianos, todos são trinitarianos. Mas o que vai variar é a forma como eles vão explicar a Trindade. Todos creem na Trindade. Até o chamado antitrinitariano creem que existem 3 pessoas, ou pelo menos 3 manifestações. Por exemplo, eu tive o privilégio de conversar com muitos. Alguns creem no Pai, no Filho e na terceira pessoa, que é uma junção do Pai e do Filho, ou que é o próprio Jesus. Então são 3 pessoas que também eles creem. O irmão Harry foi um pioneiro e em 1909 ele escreveu na Union Conference Record, no mês de junho, dia 19, no volume 3 desse periódico, número 29, ele escreveu o seguinte: também era pioneiro da primeira geração. Então nós queremos mostrar se todos os pioneiros eram antitrinitarianos ou não. Ele diz: a partir da confusa ideia de um Deus em 3 deuses e 3 deuses em um Deus, a inexplicável discussão da teologia, o inimigo o conduz com prazer ideias para que pareça menos errôneas e mais racional. E Cristo é meramente um ser criado. Isso não é Trindade. Porém, o plano criador de Deus é lógico e claro. Isso é Trindade. O que é Trindade? Aquelas 3 personalidades divinas ligadas em associação na obra de Deus, e há 3 personalidades. Harry, Union Conference Record, 19 de julho de 1909, volume 13, parágrafo 29. Então, aqui é nos esboçado 2 tipos de Trindade. Primeiro, 3 tipos de Trindade. Primeira Trindade é de um Deus em 3 deuses. Nome teológico para um Deus em 3 deuses chama-se Cebialismo. Cibele foi um cristão do 4º século aproximadamente, que ensinava que existe um Deus, mas que se manifesta de 3 formas. Ora como Pai, no Antigo Testamento, ora como Filho, no Novo Testamento,
e agora como Espírito Santo na era cristã. Então esse é um tipo de trindade. E o pastor Harry combate essa trindade. Nós também não cremos em um Deus e três manifestações. Nós não cremos nisso. O segundo tipo de trindade que ele também vai combater é do três deuses em um Deus. Essa é a trindade de Leroy Fromm. Essa é a trindade cantada pela Tia Cecel. Naquela música que gelo é água, o vento e o vapor. Essa é uma doutrina da trindade defendida por muitos adventistas, que são três deuses em um Deus. Nós não cremos que existem três deuses em um Deus. Nós não cremos assim. E ela chama também de confusão da teologia, porque a teologia às vezes, acaba muito mais confundindo a Bíblia do que explicá-la. Mas qual é a trindade que nós cremos? Nota que ele usa o termo trindade já em 1909. Nós cremos que existem três personalidades distintas: a personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo são distintas, são três personalidades. O Espírito não é o Pai também não é o Espírito Santo e Jesus não é o Espírito Santo. Essa é a trindade que nós cremos. São três personalidades distintas, não coladas, como defendem os testemunhos de Jeová, não também como ensinam os antitrinitarianos, que sai filho aqui, depois sai o espírito aqui, depois o espírito volta. Nós não cremos nessa trindade. Nós cremos que existe um Deus, não que se manifesta em três pessoas, mas que essa divindade é divindade de três personalidades. A personalidade é aquilo que torna a pessoa, o termo persona, né? Esse termo significa que a pessoa tem sua própria individualidade, sua própria razão, seu próprio plano, mas são três no sentido de... eles são um no sentido de associação na obra da salvação, no mesmo caráter e também na mesma natureza. Não natureza colada, mas divina. Essas três personalidades são divinas. O Pai é divino, o Espírito é divino e também o Filho é divino. E Ellen White chama o Espírito Santo de terceira pessoa da divindade. Então a pessoa é de personalidade e divindade é a natureza. Então a pergunta é: todos os pioneiros criam ou eram antitrinitarianos? Não, nós estamos vendo aqui que existiu pioneiro que não criam no antitrinitarianismo. Não só isso, como também se vê que dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos dias dos pioneiros, estava se discutindo três tipos de trindade. Então, nós precisamos ser sinceros com a verdade de que essas três posições de trindade existem hoje ainda dentro da igreja, e nós não estamos defendendo os erros dos três manifestações de um Deus, nem estamos defendendo o erro de três deuses que se manifesta em um. Nós não estamos defendendo isso. Nós cremos em três personalidades distintas, como ensina o espírito de profecia. E nossa doutrina da trindade baseia-se na Bíblia e no espírito de profecia. Hoje não estamos mostrando citações da Bíblia e do espírito de profecia, mas você precisa estar ligado no canal, inscreva-se, ativa a notificação para você ser notificado nos próximos assuntos. Bom, vamos avançar. Ainda R.A. Underwood, no livro Material de 1888, Ellen White enviou uma carta para o irmão R.A. Underwood, e ele escreveu em 1907, na Review and Herald, dia 21, a revista volume 84,
parágrafo 47 do mês de novembro, R.A. Underwood, também pioneiro da segunda geração, Review and Herald, ele escreveu o seguinte: a pessoa do Espírito Santo, que leva a obra da graça de acordo com o Pai e o Filho, como seu representante e indicado agente para completar a obra da regeneração na alma do homem, corpo e mente, ele pode ser reduzido e feito semelhante somente a uma influência. Quando a fé nesse trio da divindade é destruído e o delegado com autoridade para resistir e vencer os homens é rejeitado como nada, nós nos deixamos a cruéis pancadas de Satanás sem poder para resistir nosso adversário. R.A. Underwood, na Review and Herald, 21 de novembro de 1907. É interessante que ele chama o Espírito Santo como pessoa e depois ele fala que existe o trio da divindade. Então ele cria na divindade de 3 pessoas. Essas pessoas são, ele menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e menciona cada um com a sua obra. E ele menciona algo muito claro, que o plano da salvação não pode ser completo pela obra do Pai e pela obra do Filho. O plano da redenção só pode ser completado quando também há a terceira pessoa desse trio. E ele mostra que quando o Espírito Santo é rejeitado, as pessoas ficam à mercê das pancadas de Satanás, como temos visto que, infelizmente, há sempre o resultado por parte das pessoas que rejeitam o Espírito Santo, ficam evangelistas sociais, se envolvem em questões políticas e há muita apostasia. E ele mostra uma forma de rejeitar o Espírito Santo, qual é? Transformá-lo apenas em uma influência. E muitos hoje estão pregando que o Espírito Santo é apenas influência divina, é um poder, é uma força. Mas esse pioneiro, já em 1907, quando muitos pioneiros também estavam vivos, ele estava ensinando e defendendo a doutrina da Trindade que nós queremos. Então não foi Little Fromm que trouxe a doutrina da Trindade que os obreiros da verdade presentes defendem. Little Fromm trouxe uma outra doutrina da Trindade. Então, vemos aqui, segundo pioneiro que não cria no arianismo ou no adocismo. Agora, G.B. Starr, esse G.B. Starr foi muito citado pelo pastor Andrisian. Andrisian, ele era ariano, mas depois de ler a citação do Espírito de Profecia, que diz que em Cristo existe vida original, não derivada, não emprestada, ele se converteu. E Andrisian escreveu um livro, The Book of Hebrews, que não temos em português, onde ele se demora muito a mostrar por que mudou a sua posição de arianismo para trinitarianismo. E ele cita muito G.B. Starr e Ellen White. E G.B. Starr, no Union Conference Record, dezembro 31, em 1906, você consegue ver que as datas que estou mencionando são descrescentes. Começamos da data mais longa para mais baixa, agora estamos em 1906, aquela era de 1907. Porque as crenças foram adotadas de forma progressiva e há uma cronologia. No volume 10, número 26, G.B. Starr, ele escreve o seguinte: nós tememos alguns que tentam receber o Espírito Santo como uma emoção ou como uma influência, quando concordamos com seu nome e posição, dado por Jesus na sua apresentação aos discípulos sobre o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, devia ser recebido como uma pessoa. Então, G.B. Starr, ele
também é um desses pioneiros que cria que o Espírito Santo não é uma influência, não é uma emoção, não é poder literal de Deus, mas o Espírito Santo é uma pessoa e pessoa tem personalidade. E sempre é nos deixado claro pela pena inspirada que tipo de personalidade o Espírito Santo possui. E ele é chamado de personalidade ou a terceira pessoa da divindade. Então não é qualquer pessoa. Vemos ali J.B. Starr. Agora, Review and Herald, no dia 9 de outubro de 1913, na página 21, apareceu a seguinte nota. Os adventistas do sétimo dia creem, primeiro, na divina trindade. Esta trindade consiste do eterno Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Review and Herald, 9 de outubro de 1913, página 21. Então fica muito claro que nós não devemos seguir muito essas questões de falácia. Agora, a alegação de que Leroy Fromm é o pai da doutrina da Trindade e que esta doutrina veio com a publicação do livro Questão sobre Doutrina, ela é verdade em parte. De facto, Leroy Fromm, Ted Wilson, Mark Philly trouxeram a Trindade Católica dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não é essa que nós defendemos. Mark Philly, no livro Estudando Juntos, ou Examinando Tudo, para nós aqui em Angola, que nos chegou aí por volta dos anos 2013 a 2015, ele disse que quando queremos estudar com os católicos, precisamos começar na crença que eles também têm em comum conosco, e ele menciona a crença da Trindade. Mas nós não cremos, nós não estamos defendendo a doutrina da Trindade Católica, que é tanto a doutrina da Trindade Católica cebialista de um Deus com três manifestações, que é esotérica. Também não cremos na doutrina católica exotérica de dentro, que são três deuses em um. Nós não queremos nem nessa, nem naquela. Nós não nos movemos nem pelo extremo esquerdo, nem pelo extremo direito. Se nós temos uma moeda falsa, é porque existe verdadeira. Nós estamos com a moeda verdadeira e não temos medo de afirmar isso. Então, vamos continuar. E o outro pioneiro é o pioneiro Haskell. Pioneiro Stephen Haskell foi o maior evangelista da igreja nos dias dos pioneiros. E em 1910, eles, no volume 9, número 7 do Bible Training School, ele escreveu o seguinte: em muitos, o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como uma pessoa da Trindade. Sobre o Espírito Santo, Cristo disse: procede do Pai e ele testificará de mim. Cita João 15, 26. Em muitos exemplos do Novo Testamento, se fala do Espírito Santo usando-lhe o pronome pessoal, ele e seu. Vindo nós concluir que o Espírito Santo tem uma personalidade. Isso é claro. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade completamente representante de Deus. Stephen Haskell, Bible Training School, 1910, volume 9, número 7. Então, por enquanto, nós vamos parar por aqui e depois, na outra apresentação, nós vamos estudar sobre Ellen White e a doutrina da Trindade. Se você quiser receber este artigo, pode deixar o comentário aí no vídeo ou escrevendo a palavra eu quero, e depois estaremos lhe adicionando na nossa comunidade no WhatsApp para receberes isso. Então, Deus abençoe. Estaremos continuando na próxima oportunidade e que Deus abençoe o seu